Olá pessoal, hoje a nossa aula é sobre a anatomia do sistema urinário uroexcretor. Primeiro pessoal, para começarmos a nossa aula, essa parte da introdução é a parte de conceituar esse sistema, né? Muito chamado também como urinário, uroexcretor ou urogenital, tá? Como eu coloquei a interrogação ali. Conceituarmos é importante entendermos alguns termos. Urinário se diz em relação ao sistema, aos órgãos que são responsáveis pela produção e a excreção da urina. E a sinonímia é uroexcretor, tá? Que diz respeito também à excreção da urina. E urogenital é porque os órgãos do sistema urinário estão intimamente relacionados aos órgãos reprodutivos, tá certo? Ou reprodutores, como queremos dizer, no que diz respeito ao desenvolvimento embrionário e à topografia anatômica. Além disso, eles compartilham segmentos terminais comuns, situados na cavidade pélvica. Portanto, esses termos, que a gente está colocando aqui, sistema urinário, uroexcretor, urogenital, eles estão corretos e costumam ser didaticamente apresentados de forma conjunta, tá? Mas como eu já coloquei aqui a aula para vocês de anatomia do sistema reprodutor da fêmea e anatomia do sistema reprodutor do macho, eu achei interessante dividir essa aula só em sistema urinário uroexcretor, para a gente focar na parte urinária, na parte da uroexcreção. É muito importante, tá, para que o organismo se mantenha em equilíbrio, em homeostase, que esses órgãos todos do corpo desempenham funções normais. E os órgãos do sistema urinário não é diferente, tá bom? Este sistema detém grande responsabilidade em manter a homeostase do organismo, pois ele atua na liberação e produção de alguns hormônios, tá? Também na formação da urina e também a produção e excreção, que é quando a gente fala de produzir a urina, né? A parte da formação da sua produção, da sua ultrafiltração, que vai vir a partir do sangue, tá? Lá no rim, vai chegar no rim, uma grande quantidade de sangue, vai ter esse primeiro ultrafiltrado produzido no rim, tá? Desse ultrafiltrado vai ter reabsorções e absorções de substâncias que ainda podem ser benéficas para o corpo, podem ser utilizadas, e depois uma parte menor ela vai ser transformada realmente em urina, ou a urina secundária, aquela que vai ser excretada, a excreção, aquela que vai ser colocada para fora, tá certo? Então basicamente o sistema urinário ou uroexcretor, né, como a gente está falando aqui, ele vai controlar a homeostase, porque ele vai manter toda a regulação. Não vou entrar muito em detalhes aqui na parte fisiológica de função, porque eu tenho já uma aula aqui no canal de anatomia, ou de fisiologia, desculpa, da função renal, fisiologia do sistema uroexcretor, tá? Vou até depois colocar o link aqui na descrição dessa aula para vocês, quem tiver interesse para complementar o assunto dessa aula, vai lá ver a aula de fisiologia renal. Tá? Então a manutenção da homeostase é muito importante, produção e liberação de hormônios, como a bradicinina, renina, eritropoetina, a formação da urina propriamente dita e a sua excreção. Então o sistema urinário, pessoal, é composto por um par de rins, tá? Que formam a urina a partir do sangue, os ureteres, tá? Que é um ureter, mas são um par de ureteres que transporta a urina dos rins até a vesícula urinária, antigamente chamada como bexiga, até como está descrito na imagem, onde a urina vai ficar estocada, armazenada até que possa ser convenientemente liberada, e a uretra, né, que é onde ela vai ser liberada, excretada para o meio externo. Então, como quase toda a uretra masculina também conduz os produtos reprodutivos, é comum ter essa descrição nos órgãos reprodutivos, tá? A uretra, mas aqui a gente está falando de urina. A uretra especificamente aqui falando da excreção da urina, seja para indivíduos machos ou fêmeas. Então, começando pelos rins, eles possuem como tarefa principal a manutenção do equilíbrio do meio interno, ou seja, da homeostase, ou homeocinese, como a gente já viu, né? E temos aulas aqui no canal também falando desses termos, homeostase, homeocinese, homeostasia, tá ok? Qualquer coisa confere lá. Eles realizam a tarefa de manter essa homeostase, filtrando o plasma e ajustando as concentrações das substâncias à medida que o ultrafiltrado avança pelos túbulos que formam o néfron. O néfron, pessoal, é a unidade funcional, morfofuncional, né, que estrutura e que mantém a funcionalidade do rim.
Então a menor unidade funcional do rim e a mais importante é o néfron. Tanto é que a especialidade médica, seja médico humano ou médica veterinária, que cuida dos rins é o nefrologista, tá? Porque cuida dos néfrons, tá certo? Falando um pouquinho também mais dessa parte de homeostase, é que os rins vão cuidar desse equilíbrio dinâmico por meio de funções excretórias, que é a excreção dos rins, ou excreção da urina pelos rins, tá? A formação e a excreção dos rins, da urina nos rins, oh meu Deus! E as funções endócrinas, que são a liberação de hormônios, como a gente já falou aqui, bradicinina, eritropoetina, muito importante para a regulação do sistema renina, angiotensina, aldosterona, tá? Que vai manter essa parte de pressão sanguínea correta, vai manter o equilíbrio dinâmico, o equilíbrio ácido básico, vai manter também essa questão da produção de células sanguíneas, né, das hemácias por meio da eritropoetina, tá? Hormônio precursor da eritropoiese, tá certo? Então os rins são pares, apresentam cores, cor marrom avermelhada nas diversas espécies, tá certo? Algumas um pouco mais claras ou mais escuras que as outras, mas de forma geral é de cor marrom avermelhada. São órgãos retroperitoneais, ou seja, estão fora do revestimento feito pelo peritônio na cavidade abdominal, tá? Além disso, outras particularidades em algumas espécies que a gente vai ver posteriormente, tá certo? Sobre a sua localização, sobre a sua forma, tá certo? Já aqui a gente vai ver ao decorrer dos slides, porque com algumas imagens mostrando essas diferenças fica mais fácil de vocês compreenderem. Como no slide anterior a gente iniciou falando um pouco sobre o néfron, né, sobre essa unidade morfofuncional do rim, e falou do responsável, seja médico humano ou veterinário, é o nefrologista, tá? Vamos falar um pouco mais sobre o néfron. Lembrando que se quiser saber mais aprofundado sobre fisiologia, tem a minha aula de fisiologia renal aqui no canal, tá? Então o néfron é essa unidade morfofuncional do rim. É tão importante, né, que a gente entende a sua funcionalidade porque ele filtra o sangue, reabsorve e concentra os diversos compostos que por ele passam para a excreção quando da formação da urina, e também a manutenção da homeostase orgânica por meio da regulação dos componentes necessários que fiquem, tá certo? Então ele faz essa absorção e concentração para manter alguns nutrientes, alguns compostos no sangue, ou também para excretar, para sair do organismo, tá bom? Por meio da urina já formada. Então o néfron e os ductos coletores servem respectivamente para a formação e eliminação da urina, sendo sustentados por tecido conjuntivo, vasos e nervos intersticiais. Cada néfron, pessoal, ele alarga-se nos seus segmentos proximal e distal, que se situam junto ao glomérulo, tá? Então nessa região do glomérulo ali, que é formada, tá, juntamente com a cápsula, vai formar essa cápsula renal, também chamada de cápsula de Bowman, ou vai chamar um corpúsculo renal. Então quando se tem junto o glomérulo com a cápsula de Bowman, forma-se o corpúsculo renal, que é nessa região onde vai ter essa primeira ultrafiltração do plasma, tá? Vai ter a formação da urina primária, da primeira urina, tá bom? Então os corpúsculos renais, eles são do mesmo tamanho e apresentam a mesma distribuição em todo o córtex renal. Os néfrons vão apresentar nos diferentes animais, além dos glomérulos, 4 segmentos, que são como a gente está vendo aqui na imagem, tá? O túbulo contorcido proximal, porque está mais próximo do glomérulo, né? Está mais próximo da região onde inicia o processo de formação da urina, tá? A alça de Henle, que fica mais abaixo, tá certo? O túbulo contorcido distal, que é esse túbulo que ele está um pouco mais distante já, então por isso que ele é distal, mesmo ele estando ali na imagem, né, como se fosse acima, mas ele está distante do início dessa região de formação da urina, tá bom? E o ducto coletor, tá? Este último ele se abre na papila renal, que vai drenar a urina aos cálices menores e maiores e da união destes para a pelve renal, e o ureter, por onde sairá a urina para a vesícula urinária. Posteriormente, da vesícula urinária vai para a uretra e da uretra excretado para o meio externo. Então eu vou trazer para vocês uma curiosidade interessante falando dos néfrons, tá? É que a quantidade de néfron entre as espécies em cada rim, ela varia, tá bom?
E aí isso ocorre devido à necessidade, ou seja, os processos adaptativos que cada espécie fez para que tenham mais ou menos néfron, tá? Isso não muda de acordo com o tamanho do animal, tá? Nem o tamanho dos néfrons, na maioria das espécies, mas vai mudar o que? A quantidade, devido a essa necessidade. Um exemplo aqui, ó, os bovinos possuem em média 4 milhões de néfrons, tá? Isso é em cada rim. Os suínos possuem em média 1.250.000.000 de néfrons, tá? Os cães, eles possuem em média 415.000 néfrons e os felinos em média 190.000 néfrons em cada rim. Então você vê aqui, devido ao hábito, né, esse de onde a origem dos animais, né, os felinos são de origem de locais áridos, né, então eles já tiveram essa sobrevivência maior nos locais com menos disponibilidade de água, são animais que ingerem pouca água e também por isso a necessidade de quantidade desses néfrons, né, já é suficiente para a quantidade de água envolvida no metabolismo desses animais. Então isso é pela necessidade do que se tem, pela sua alimentação, sua nutrição, sua hidratação e também nos locais onde esses animais vivem. Então só para exemplificar, para ficar mais entendível, né, aqui é uma representação esquemática humana, mas mostrar que os rins eles ficam no espaço retroperitoneal, ou seja, eles ficam fora do revestimento feito pelo peritônio. O peritônio é uma membrana serosa que recobre as paredes do abdômen e a superfície dos órgãos digestivos, tá ok? Tá, então aqui é o espaço retroperitoneal onde é que eles ficam, tá? Eles ficam também localizados aí na cavidade abdominal, pessoal, junto com, tem-se em volta dele a cápsula renal e também fica uma parte de tecido adiposo em volta desses rins. Então dependendo também da concentração de tecido adiposo nesses animais, principalmente na cavidade abdominal, pode ser que esses rins vão estar bem envoltos a bastante tecido adiposo, a bastante gordura, tá certo? Então, pessoal, em relação à localização dos rins, eles ficam localizados pressionados contra a parede abdominal dorsal, tá? Dos dois lados da coluna vertebral. Então, ele situa-se predominantemente na região lombar, tá? Porém, se projetam cranialmente sobre as últimas costelas para a parte intratorácica do abdômen, tá certo, pessoal? Então a posição dos rins vai mudar da metade da extensão de uma vértebra com o movimento do diafragma, tá? Nos mamíferos domésticos, com exceção do suíno, a gente observa que os rins, o rim direito, na verdade, ele situa-se mais cranialmente que o esquerdo, e o seu polo cranial vai fazer contato com o processo caudado do fígado e com o lobo hepático direito. Nisso ele vai se posicionar em uma fossa no fígado, tá? Impressio renalis. E essa fossa vai ajudar a limitar a movimentação do rim, tá bom? Com isso a gente observa que o rim esquerdo ele é mais móvel do que o rim direito, já que não há uma impressão equivalente no fígado. Nos grandes ruminantes, né, bovinos, bubalinos, o tamanho considerável do rumen empurra o rim esquerdo em direção à metade direita do abdômen, onde ele é suspenso pelo longo e móvel mesonéfron caudal ao rim direito. E aí a gente observa, né, como devido a essa localização aí, quando você fazer uma necrópsia ou quando fazer algum procedimento de intervenção na cavidade abdominal de um grande ruminante, quando você abrir lá e você deslocar o trato digestório, você vai observar que os rins eles vão estar os dois no antímero direito, tá? O rim direito, propriamente dito, vai estar mais cranial e o rim esquerdo vai estar caudal a ele, vai estar atrás dele, tá? Porque ele é deslocado devido a esse grande tamanho do rumen, beleza? Em relação à forma dos rins, a gente vai observar basicamente que os cães, gatos e pequenos ruminantes apresentam a forma grão de feijão, tá? Ou feijão propriamente dito, né? Como feijão, lembrar do grão, é o feijão, ou também chamado de forma riniforme, que é o mais comum, tá? Até quando vocês forem fazer instrumentação cirúrgica, a parte de vocês conhecerem os materiais, existem as cubas, tá? Cubas de inox, que é a cuba rim, tá? Que é um formato de rim, tá? Formato riniforme, que é esse formato de grão de feijão. Nos suínos eles são mais achatados, mais alongados, não são tão expressivos assim como forma de grão de feijão, tá? E nos equinos ele tem o coração direito em formato de coração, tá? O rim direito em formato de coração
e o rim esquerdo em formato de grão de feijão, como nos cães, gatos e pequenos ruminantes. Já nos bovinos, ele tem uma forma oval irregular, e uma grande diferença que a gente vê dos outros, né, aqui nos bovinos e bubalinos, é que tem a presença dos lobos externamente. Aí você vai ver rapidamente que isso aqui é inconfundível, tá? O rim dos bovinos e bubalinos, desses grandes ruminantes, porque tem esses lobos externos, que aí ele também é consideravelmente maior, e aí ele é oval. No outro slide eu vou mostrar uma imagem que tem essas diferenças morfológicas para que vocês entendam melhor. Então, nessa figura aqui do Koenig, né, esse grande livro e atlas de anatomia dos animais domésticos, a gente observa, né, como a legenda diz, rins dos mamíferos domésticos com pelve renal, ureter, artéria e veias renais, tá? Uma representação esquemática. Então, os rins são órgãos de cor marrom avermelhada que vão apresentar forma de acordo com a espécie animal. Então, formas variadas aqui, como eu acabei de falar para vocês, e agora a gente visualizando nessa imagem essas diferenças, né? A forma básica dos rins é semelhante a um grão de feijão no cão, no gato e nos pequenos ruminantes, tá? Como a gente falou também no rim esquerdo do equino, tá? Ele é assim, essa forma de grão de feijão, tá ok? No suíno os rins são achatados e no bovino são irregularmente ovais, enquanto que no equino o rim direito ele vai ter a forma de coração e o esquerdo é isso que a gente falou, né? Esse grão de feijão, esse formato como os animais cães, gatos, pequenos ruminantes, tá certo? Para os animais domésticos citados, pessoal, com exceção do bovino, a superfície do órgão é lisa, tá? Os rins dos bovinos, ao contrário, eles vão ter sulcos que vão delimitar cada lobo renal, caracterizando essa superfície lobada da espécie, podendo ser chamado de um rim multilobado, porque tem esses vários lobos, multilobos, tá? Que a gente vê externamente. O parênquima renal ele é envolto por uma forte cápsula fibrosa, que vai se desprender facilmente, tá? A cápsula renal, e ele se fixa frouxamente no local de onde surgem diminutos vasos sanguíneos para nutrir a cápsula adiposa. Já na região medial do rim, encontra-se o hilo renal, tá? Que vai dar acesso ao seio renal. É no hilo renal que vai ter a entrada e a saída desses vasos e também do ureter, tá bom, pessoal? Sejam vasos nervosos, vasos sanguíneos, vasos linfáticos e o ureter, beleza? Tá? Então ele vai estar limitando ali o início dilatado do ureter, que é a pelve renal, vai alojar onde aloja o tecido adiposo, tá? E assim com os vasos sanguíneos e nervos vão chegar e sair do rim. No parênquima renal vai ser apresentado o córtex renal, que tem aquele local de zona periférica e zona justa medular, e a medula renal com a zona periférica e zona central. A gente vai ver daqui a pouco ali umas imagens mais aprofundadas sobre isso, mas nessa daqui a gente consegue ver, ó, tá até escrito córtex renal, tá? A parte mais externa é aquela parte que está mais saindo já do rim, tá? A delimitação ali de córtex, e a parte mais escura, a parte mais interna é a parte da medula, tá? Então a medula é constituída por essa zona aí periférica, ou que tem essa zona periférica escura, e a zona central, que é onde tem as vias radiais que vão alcançar a pelve renal, que vão chegar ali nessa parte do meio do rim, tá? Onde vai estar ali a pelve renal para a saída, né? Onde é a dilatação do ureter para já a saída do hilo renal, tá bom? Então no bovino e no suíno essa zona medular apresenta um segmento em formato de pílula, tá? Cujo ápice, a papila renal, vai alcançar o interior de uma expansão em forma de cálice e o cálice renal da pelve renal. No bovino, no qual ocorre a ausência de pelve, os cálices vão se unir ligando-se diretamente ao ureter. Então é uma das exceções aí, essa relação de não ter pelve, que é o bovino, que a gente vai ver daqui a pouco também uma imagem para ilustrar melhor isso. Então outras imagens aqui mostrando a morfologia, né? As diferenças em cães, gatos, pequenos ruminantes, como também o rim esquerdo do equino, né, em formato de grão de feijão. O suíno, que ele é um rim que ele tem esse formato mais achatado, não é tão organizadinho assim como o dos cães, pequenos ruminantes, tá? Em formato de grão de feijão, ele é mais achatado. Dos bovinos e bubalinos, ele tem esse formato mais oval, ele é maior, ele tem essas lobulações externas, ele é multilobado.
E no equino, né, tá aqui, tá falando do rim direito, ele tem esse formato de coração. Essa é uma imagem de um trabalho feito por Viana e colaboradores em 2014, tá? Um estudo anatômico sobre uma descrição anatômica do rim de bubalino. Então, fazendo a comparação aqui do rim do bovino e do bubalino, do búfalo, né, que você vê que eles são muito semelhantes, tá? O que vai diferenciar é que no bubalino tem menos sucos e menores que no rim do bovino, tá? Mas são praticamente iguais, muito semelhantes mesmo, como a gente vê nessa imagem aqui. Nessa imagem a gente vê aqui uma representação também mostrando a artéria renal, tá? A veia renal ali no V e o U embaixo é o ureter, tá? Então aqui saindo do rim por meio do hilo renal, tá ok, pessoal? Já nessa outra imagem aqui a gente vê as margens dos rins. Então, como a gente até observa nessa parte aqui onde tem os hilos renais, né, quando o animal tá lá, quando os rins estão direta na cavidade, bem direitinho na cavidade, você vê que eles ficam localizados. Essa parte de saída do hilo renal, da saída e entrada dos vasos e do ureter, é a margem medial. E a parte que está para a lateral do animal, né, a parte que é virado para o externo, é a margem lateral, tá? Margem medial, onde tem a saída do hilo com os vasos e ureter, tá? E a margem lateral é a parte que está indo para a lateral do animal para fora. Também podemos considerar como o polo cranial a parte que é voltada para o crânio do animal, tá? E o polo caudal, que é a parte relacionada para a parte de trás, para a parte da cauda do animal, a parte caudal, tá? Lembra da nossa aula lá de eixos e planos e termos anatômicos, tá certo? Além disso, a gente também pode considerar as faces dorsal e ventral. Como é que eu vou saber isso? Face dorsal é aquela face, essa parte que está colada, que está junto com a parte do dorso, tá? Do abdômen, que está lá junto, colado nas costas do animal, a parte dorsal. E a parte que está virada para a parte ventral, a parte que dá luz para a cavidade abdominal, quando você abrir e ver logo os rins, ali é a face ventral, tá ok? Então, nessa imagem aqui, de uma seção equatorial de um rim unipiramidal liso de um cão, tá? A gente vê ali bem visível, né, o córtex renal, é aquela parte mais externa, tá? Com as partes convolutas e radiatas, tá? E a parte mais interna, que é a parte mais escura ali da medula renal, tá bom, pessoal? E aí depois da medula renal a gente já vê a crista e a pelve renal. A pelve renal é o alargamento do ureter, tá? Já para a saída no hilo renal, tá bom? E ali embaixo o hilo renal com as artérias e veias e o ureter, tá? Além disso, no córtex renal a gente vai lembrar que tem a parte mais externa do córtex, é a parte da zona periférica, e a parte da transição do córtex para a medula é a zona justa medular. Já na medula renal, ela tem a parte da zona mais externa, que é a parte que está aí junto com essa parte da zona medular do córtex, e a zona interna, que é a parte que está mais próximo ali da pelve renal. Agora uma outra imagem, uma seção de um rim multipiramidal de um bovino, né? Mostra porque multipiramidal, que tem várias pirâmides, tem os lobos ali, que eles são lobados, né? Ali ó, mostrando o lobo renal, o córtex renal mais externo, a parte da medula renal e a papila renal, tá? Que depois dos cálices vai chegar ali na parte da papila e vai chegar diretamente indo para o ureter. Então, parênquima renal é essa parte funcional, né? Que tem ali depois do córtex, a parte da medula onde vai estar ocorrendo, onde tem os néfrons ali fazendo a funcionalidade desse órgão, tá? Fazendo a funcionalidade do rim. Então, pessoal, essa aqui é um rim direito em forma de coração de um equino, né? Pra gente não esquecer. E eu trouxe essa imagem para falar um pouco sobre a pelve renal, tá? Que a pelve renal dos mamíferos domésticos, com exceção do bovino, o ureter proximal ele vai se iniciar com uma expansão comum, que é a chamada pelve renal, na qual vão se abrir todos os ductos papilares, tá? Então a pelve renal ela está localizada no interior do seio renal, porém está fusionada com o tecido renal apenas ao redor das papilas. No cão, no gato, a pelve renal pode ser avaliada em radiografias de contraste, tá?
Então isso é bom lembrar, diagnóstico por imagem. A gente pode até já fazer essa avaliação da função renal ali, do rim, na verdade, da função não, do rim, né? Como é que está essa estrutura renal. Função vai ser por exames por meio de ureia e creatinina, que são os mais elencados de eleição aí no caso de avaliação da função renal, ureia e creatinina, tá? Então, no cão e no gato, a pelve renal se molda ao redor da crista renal e se prolonga ventral e dorsalmente para formar os recessos da pelve, os quais vão estar separados uns dos outros por projeções de tecido renal, que são também chamadas de pseudopapilas, tá? Então, os recessos vizinhos também estão separados pelos vasos interlobulares, tá ok? Como a gente vê aqui na imagem, as artérias interlobulares, tá? A pelve renal do suíno possui uma quantidade de cálices com pedículo curto, os quais envolvem a mesma quantidade de papilas renais que se projetam para a pelve renal. No bovino não tem pelve renal e, no caso, a papila de cada lobo medular se encaixa em um cálice formado pelos ramos terminais do ureter. E esses ramos se unem em dois canais principais, os quais convergem dois polos do rim para formar um único ureter, tá? Já na pelve renal do equino, como a gente está vendo aqui, ela é composta por uma cavidade central e dois grandes recessos, tá? Que se voltam em direção aos polos do rim. A maioria dos ductos papilares se abrem para então esses recessos. E a mucosa da pelve renal produz uma secreção mucosa responsável pelas proteínas normalmente presentes na urina do equino, tá? Aquela albuminúria fisiológica. Por isso que a gente vê a urina do equino, né, fazer aquela espuma, né, aquela grande quantidade de espuma, né, no local onde ele urina ali, porque é dessa concentração proteica, essa albuminúria, concentração de albumina na urina, que ela é fisiológica, tá certo, pessoal? Aí, como a gente falou, a exceção é o bovino, que não tem, tá, essa parte de pelve renal, porque os cálices renais, tá, eles vão direto, cálice menor, cálice maior, vão cair diretamente nos ureteres, né, no ureter. Nos ureteres não, nos ureteres se eu falar dos dois rins, né, mas em cada rim, tá, os cálices do menor para o maior, tá, da papila renal, vai direto para o ureter, então sem ter a necessidade de ter pelve renal aqui nesse caso. Em relação aos ápices das pirâmides renais, que unem-se formando a crista renal, podemos classificar os tipos de rim em rim liso unipiramidal, nos casos dos cães, gatos, equinos, pequenos ruminantes. Rim liso multipiramidal, tá? É liso por fora, multipiramidal, e a gente observa essa parte das lobulações, das multipirâmides na parte interna, no caso do suíno. E o rim lobado, que a gente vê essa multilobação externamente e internamente, e multipiramidal no caso dos bovinos. Então, dessa lobulação, multilobado ou multipiramidais, a gente tem externamente e internamente os grandes ruminantes, bovinos e bubalinos. E internamente a gente vê os suínos, porque externamente ele é liso, tá? E unilobado, que é também o unipiramidal, tá? São lisos também, pequenos ruminantes, carnívoros, cães e gatos e os equinos. Então, para ficar bem claro, bem visual, para a gente entender, tá? Aqui, rim de bovino, né? Como de bovalino também ele é multilobado externamente, tá? Com esses sulcos aí, mostra essas lobulações. E internamente também ele é multipiramidal, então você vê também essa parte dos lóbulos ali, tá até mostrando a base da pirâmide, tá? E a papila renal depois, então multilobado interno e externamente. Os suínos, ele é multilobado, ele é multipiramidal, mas ele é só lobado, tá? Na parte interna, tá ok, pessoal? O suíno, tá bom? Na parte externa ele é liso. E os equinos, pequenos ruminantes e carnívoros, eles são lisos e unipiramidal, tanto é que você vê ali essa parte bem clara aqui, evidente na imagem, né? Aquele ali é a parte de córtex, a parte de medula e a parte já chegando da pelve renal ali, que vai ter a saída já de ureter, beleza? Então, a anatomia interna do rim unipiramidal, a gente observa que ele tem o córtex, né? A parte mais externa, a medula e a pelve renal, é bem mais básico. E do rim multipiramidal, como a gente falou aqui, né? Tem a pirâmide renal, com a papila renal vai formar o lobo renal, tá? Com aquela parte mais externa também. Depois vem para cálices renais menores, cálices renais maiores,
tá? E confluindo na pelve renal no caso dos suínos, tá? Porque no caso dos bovinos vai direto para o ureter. Beleza, galera? As papilas renais, pessoal, lembrar que elas são porções mais internas das regiões medulares de cada uma das pirâmides renais. E elas vão formar saliências convexas que vão se projetar nos cálices renais. Então, aí a gente já está vendo essa morfologia interna do rim multipiramidal. E não esquecer, rim liso unipiramidal é cães, gatos, equídeos, pequenos ruminantes, né? Nos casos dos rins multipiramidal, a gente tem quem? Bovinos, bubalinos, tá? No caso dos grandes ruminantes, que é externo e interno, multilobado e multipiramidal. Já os suínos são liso por fora e multipiramidal interno, tá bom? Nessa outra representação aqui, nessa peça, né, a gente vê ali a presença dos cálices menores, dos cálices maiores, tá? Já chegando na região de seio renal, tá? Que o seio renal, pessoal, ele é o local onde os cálices menores vão se unir para formar os cálices maiores, que por suas vezes vão formar a pelve renal, tá? E ali, depois da pelve renal, o ureter saindo, e ali a região também de hilo, que é o local de entrada e saída desses vasos, seja sanguíneos, linfáticos, nervosos e o próprio ureter. E falando em ureter, chegou a hora de falarmos dos ureteres, né? Do ureter, porque é um par de ureter, um para cada rim, tá? Ureter são essas projeções fibromusculares que vão fazer a conexão dos rins com a vesícula urinária, local onde vai estar armazenando, tá? Armazenando a urina, a vesícula urinária, mas o ureter ele tem essa participação importantíssima de levar a urina formada no rim até chegar na vesícula urinária. Então, basicamente, são dois tubos de constituição fibromuscular com duplo sistema de fibras que lhes proporcionam movimentos semelhantes aos peristálticos, tá? Os ureteres são meros condutores de urina do rim para a bexiga, né? Bexiga, que hoje é a nomenclatura correta, bexiga que está na imagem aqui, nessa representação esquemática. Mas o nome correto, a nomenclatura oficial, é vesícula urinária, tá bom? E aí, falando um pouco da vesícula urinária, ela é um órgão oco e sua forma depende do volume do conteúdo que há em seu interior, tá? Quando ela vai estar vazia, vai se apresentar pequena e globosa. Na maioria dos animais, ela está localizada na cavidade pélvica, salvo em situação de repressão, que ela vai se deslocar para a cavidade abdominal, no caso do cão e do gato. No macho, ela está relacionada em sua superfície dorsal com o reto e o ducto deferente e as glândulas anexas. Já na fêmea, ela se relaciona dorsalmente com o corpo do útero e a vagina. Então, estruturalmente, ela pode ser diferenciada cranialmente em vértice, que é o seguido do corpo, e caudalmente o colo. A bexiga também, pessoal, ela é recoberta pelo peritônio até a região caudal do colo, o qual se situa sobre os ligamentos vesicais laterais, que a sustentam em posição juntamente com o ligamento vesical mediano, no qual se encontra o úrago obliterado, tá? Então, lembrar também, como você vê aqui, ó, vem os ureteres para cá, tá? São os canaizinhos, né, os tubos de entrada na vesícula urinária, e vai ter um de saída ali que é o ósteo interno da uretra, ósteo uretral interno, tá? Esses três ósteos, tá? Eles vão formar uma região muito inervada e sensível chamada de trígono vesical. Então essa região, como você vê aqui, ó, esse triângulo, tá? É o triângulo do trígono vesical, que ele é muito importante para o controle, tá? da micção, para o controle de saber a hora de urinar ou segurar a urina, tá? Então alguns animais que às vezes tem algum distúrbio nervoso tem problema aí nessa região de trígono vesical, tá bom? E a uretra, pessoal, é a parte final do trato urinário, né? O uroexcretor, tá? Aqui é na imagem uma vesícula urinária de um bovino com a vista interna, mostrando ali o início da uretra, né? Então depois da vesícula urinária nós temos o ósteo uretral interno, e aí a uretra propriamente dita, ela vai fazer o seu segmento, né? E falar um pouco mais da uretra. Ela é uma estrutura que leva a urina da vesícula urinária até em direção ao meio externo para ser excretada. Então, entre as espécies é de forma a estrutura semelhante, mas entre os sexos há diferença distinta, tá? Na fêmea ela vai se apresentar como um tubo curto que se inicia na junção com a bexiga, no ósteo uretral interno, e se abre na borda entre a vagina e o vestíbulo vaginal.
tá? No ósseo uretral externo. Já no macho é um tubo longo que estende desde a bexiga até a glândula do pênis e pode se considerar como tendo duas partes, a uretra pélvica e a uretra peniana, tá? É importante lembrar disso, porque pode ter alguma obstrução devido às glândulas sexuais anexas, alguma hiperplasia dessas glândulas, hipertrofia, e isso pode levar a ter uma obstrução na região da uretra pélvica, lá no início do folículo seminal, enfim, como a gente viu lá na parte prática desse assunto, né, quando a gente com as peças anatômicas no laboratório de anatomia, tá? Então a parte pélvica vai se estender da bexiga até o polígono seminal, por onde até aí só passa urina. Tá? Já da parte peniana vai do polígono seminal, que é o local de abertura de algumas glândulas anexas à uretra, até a extremidade da glândula do pênis no ósseo uretral externo. E nessa segunda porção passa além da urina ao sêmen, né? Lembra de órgãos urogenitais, então aqui a uretra, no caso dos machos, ela leva tanto urina quanto o sêmen, tá? Que o sêmen nada mais é que espermatozoide junto com as secreções reprodutivas das glândulas anexas. Nos machos ruminantes e equídeos há o processo uretral, tá? Que é uma projeção da uretra além do limite da glândula do pênis, tá? E esta estrutura também varia de tamanho de acordo com a espécie. Por exemplo, os ovinos são os que possuem o processo uretral de maior tamanho. E por isso também esses animais, devido à superalimentação, às vezes desbalanceamento de cálcio e fósforo na sua dieta, preparação para campeonato e tudo, esses animais podem até ter obstruções por causa de urólitos formados, tá? E causar urolitise obstrutiva. E em muitos casos, uma das terapêuticas é fazer amputação, a extirpação desse processo uretral, tá? E esse animal aí ele consegue urinar novamente, porque aí o canal desse processo uretral, como ele é mais fininho, ele vai sair e vai ter condição de passar pelo canal uretral esse urólito, né? Mas em alguns casos nem pela uretra propriamente dita, sem chegar no processo uretral, não passa. Então tem que ter um cuidado, manejo preventivo nutricional para que não tenha nenhum problema desse cunho nesses animais, porque isso leva muita dor e pode até levar a óbito esse animal. Então a diferença da uretra feminina para a masculina, né, é que a feminina basicamente ela é mais curta e mais alargada, tá? Mais larga, então tem menos predisposição a ter esse aparecimento de cálculos obstruídos na uretra, tá? Já nos machos ela é mais alongada e caminho tortuoso, então por isso que tem-se essa predisposição a cunho anatômico a ter as urolitias obstrutivas, tá certo? Bom, gente, essa foi a nossa aula sobre a anatomia do sistema urinário, uroexcretor. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, comentem aí no canal, tá? Mais detalhes a gente vê na parte prática, tá certo? Mas continue acompanhando aí, estudando, e vamos daqui a pouco para mais um outro assunto relacionado da nossa anatomia dos animais domésticos. Até a próxima aula, pessoal!